Amém. Eu hoje quero falar, porque estamos em pré-campanha de oração, e vamos falar um pouco acerca de oração, isto para que nós possamos nos preparar para o que aí vem, amém? E a nossa ideia, a minha ideia, aquilo que Deus colocou no meu coração de partilhar com vocês, é para que nós possamos, de uma forma intencional, nós possamos ter também os objetivos daquilo que nós oramos, amém? E nós possamos ter ideia de como funciona e de como podemos nós alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós não só durante estes 40 dias, claro que vão ser mais intensos, mas também durante a nossa vida, amém? E aquilo que Deus colocou no meu coração para falar é mesmo acerca disto de oração, amém? Porque nós, dia 19, estamos a começar, e a ideia é nós podermos perceber como é que nós podemos fazê-lo, amém? Amém. E aquilo que eu escolhi para partilhar com vocês diz orar, parar e escutar. São 3 verbos, amém? E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre orar, amém? E um teólogo que se chama Al Martin dizia, em última análise, o que é oração? Uma pergunta que ele fez. E ele próprio dizia, a oração é a apresentação da minha incapacidade perante Deus. Amém? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu vou à presença de Deus, eu sou assim. Amém? Eu sou assim comparado com tudo aquilo que Ele é. Ou seja, eu sou nada. Eu só sou algo porque eu sou amado por Ele. Eu só sou algo porque Jesus deu a sua vida por mim. Eu só sou algo porque Ele um dia me resgatou do pecado. Eu só sou algo porque eu tenho a oportunidade de falar com Ele. Amém? E é só isso, mais nada. Porque Deus é tão grande que nós somos minúsculos na presença dEle. Mas ainda assim é um privilégio, é uma honra nós podermos ter essa oportunidade de falar com Ele. Amém? Amém. E existem 3 perguntas que são essenciais quando nós pensamos em oração. E a primeira é, o que é orar? Amém? A segunda é, como posso orar? E a terceira é, por que é que eu tenho que orar? Amém? E nós vamos falar nestas 3 perguntas um pouquinho, neste ponto de orar. Amém? Então, o que é orar? Orar, se nós formos ao dicionário de língua portuguesa, orar tem a ver com pedir, interceder, rogar, falar. Não é? Quando nós pensamos em alguém, nesses eventos, alguém que é um orador, o que é que ele está a fazer? Nada mais do que estar a falar para pessoas. Eu agora estou a ser um orador. Amém? Mas o que é orar na presença de Deus? Se nós pudermos simplificar essa expressão, orar, e chegar a Deus e orar, é nada mais, nada menos que falar com Deus. Simples. Não tem nada de complicado. Orar é falar com Deus. Amém? E um teólogo, Warren Wiersbe, não sei se vocês já ouviram falar, dizia, a oração não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Amém? Então a oração, eu não tenho que fazer nada de especial para orar, porque assim, eu posso estar a falar com alguém e eu falo com Deus da mesma forma que eu estou a falar com vocês. Eu falo com Deus da mesma forma que eu falo com os meus filhos. Claro, às vezes eu não ralho com Deus, né? Eu ralho mais com os meus filhos. Mas, amém? Mas a questão aqui está na forma simples que eu tenho que falar com Deus. Amém? Eu não tenho que ter palavras eloquentes, eu não tenho que ter palavras difíceis, eu não tenho que ter Há pessoas que acham que nós, quando chegamos à presença de Deus, temos que pôr aquela cara assim séria, cara fechada, porque Deus não gosta que nós sejamos felizes, que não gosta que nós rimos, que nós demos gargalhadas, mas eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu já ri na presença de Deus.
Eu já chorei na presença de Deus, eu já ri, eu já dei gargalhadas na presença de Deus, eu já saltei na presença de Deus. Amém? E orar não é aquilo que eu faço, orar é aquilo que eu sou. Se eu conseguir entender que a oração faz parte da minha natureza, então eu posso estar 24 horas a orar. Porque eu posso orar no meu trabalho, eu posso orar no meu carro, eu posso orar no meu quarto, eu posso orar até a tomar banho, em vez de eu cantar, eu posso orar. Porque há pessoas que a tomar banho e a cantar são uma desgraça, não é? Então às vezes é preferível orar. Amém? Amém. E amém. A outra pergunta que se põe é: como é que eu posso orar? E nós vamos abrir em Mateus 6, 5 a 13. Amém? Não sei se acho que toda a gente conhece esta passagem. Mateus 6, 5 a 13. Vamos ler primeiro. Podes pôr 5 a 9 e depois... Ok. E diz assim: e quando vocês orarem, isto é Jesus a falar, no famoso Sermão do Monte, e diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que o pedirem. Vocês orem assim, versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Acho que todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso desde, não digo desde que nascemos, não é? Mas desde que começámos a ser pequeninos, começámos a ouvir a oração do Pai Nosso. Amém? Nesta passagem existem dois pontos importantes. Amém? E eu queria dividi-los com vocês. Um vai do versículo 5 a 8 e outro vai do versículo 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Amém? Então, em primeiro lugar, no versículo 5 a 8, Jesus nos ensina a estar em secreto. E em segundo lugar, Jesus nos ensina a orar. Amém? E o que é isto de estar em secreto? Amém? Se nós vimos a passagem a partir do versículo 15 a 8, os sacerdotes tinham práticas de orar na rua e nas esquinas. Amém? E como eu já disse, muitas vezes eles usavam palavras eloquentes, palavras difíceis que ninguém entendia. E qual era o objetivo? Aqui o que Jesus quer dizer é que eles oravam para serem vistos. Eles oravam para ser reconhecidos. Eles oravam, se calhar, estava um sacerdote numa esquina e o povo passava e dizia: "Ih, ali um sacerdote. E ali aquele, olha, aquele é um mestre. É um mestre dos sacerdotes." Amém? E havia muito essa prática na altura de Jesus. Amém? E aquilo que Jesus está a falar é que nós devemos estar em secreto. Agora, a nossa ideia de secreto, muitas vezes, é estarmos num quarto escuro, onde ninguém nos vê. Muitas vezes a nossa ideia de secreto é ter lá um cantinho, onde os meus filhos não me podem incomodar, onde minha esposa também não pode incomodar, ou o meu marido não pode incomodar. Amém? Mas aquilo que Jesus está a dizer em relação a secreto não tem a ver com estar escondido, tem a ver com privacidade. Amém? E se nós virmos, quando nós temos privacidade com Deus, porque Deus é um Deus de privacidade, Deus, quando fala contigo, Deus fala em secreto. Ele é privado para ti.
Porque Deus não fala com duas pessoas ao mesmo tempo. Aquilo que Ele está-te a dizer a ti, Ele não está-me a dizer a mim. A mensagem que Ele está-te a dizer a ti pode não estar-me a dizer a mim. Porque Ele é um Deus privado. Porquê? Porque o Deus a quem tu falas no secreto, Ele também te ouve em secreto. Amém? Ele é omnipresente, mas Ele também é privado para nós. Amém? Porque Ele consegue ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo, mas Ele consegue atender um de cada vez, às necessidades de cada um, individualmente. Amém? E é isto que está a dizer. Quando nós vamos à presença de Deus em secreto, em privado, amém? Então Deus nos ouve em privado. Amém? John Wesley, um teólogo do século XVIII, ele tinha um quarto, e não sei se vocês já ouviram falar, está em Londres, e ele era um teólogo dedicado à oração, e ele tinha um quarto de oração dele, e eu ainda não visitei, mas ainda no outro dia estava a falar com o Paulo a ir visitar, porque ainda hoje, isto foi no século XVIII, ainda hoje, quem vai àquele quarto sente o poder da oração deste homem. Ainda hoje, quem vai àquele quarto pode sentir a presença de Deus. Então, é para nós vermos a intensidade com que nós podemos ser na oração com Deus. Amém? E às vezes não tem que estar 10 horas a orar para poder fazê-lo. Não. Nós temos que ter um coração na oração e ser privados com Deus. Amém? Fazer a caravana da igreja. Amém. E depois diz, no versículo diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai o vê em secreto e o recompensará. Amém? Isto é a forma de nós podermos estar na presença de Deus. Abandonar o quarto secreto é sinal que a sua vida poderá estar em declínio. Quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não temos esta privacidade com Deus, então a nossa vida pode perder coisas importantes. Amém? Em segundo lugar, Jesus nos ensina a orar, a partir do versículo 9 ao versículo 13. E é interessante nós nós somos de igreja com propósito. Se nós virmos no panfleto da oração que nós temos, da parte de trás estão os 5 propósitos. Amém? E é interessante que existem 2 propósitos logo nos primeiros 2 versículos do Pai Nosso. Amém? E o primeiro é comunhão, porque diz Pai Nosso que estás no céu. Amém? Tem a ver com comunhão. Amém? E o segundo é adoração. Amém? Porque diz santificado seja o teu nome. Então Jesus consegue, num versículo, ele consegue pôr 2 propósitos daquilo que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para comunhão e para adorar a Deus. Amém? Amém? E quando Jesus fala de comunhão, Jesus não fala de ostentação, porque nós podemos pensar, então nós vamos orar em comunhão ou vamos orar no quarto secreto? Não é? É assim um pouco controverso, mas eu quero vos dizer que mesmo estando em comunhão, nós podemos ter privacidade com Deus. Amém? Muitas vezes Deus se move de uma forma, e acontece comigo, não sei se já aconteceu com vocês, mas é um desafio que eu faço a cada um de nós. Quando nós estamos na presença de Deus, esquecermos quem está à nossa volta. Esquecer. E às vezes nós estamos na igreja e eu estou de olhos fechados e eu estou ali sozinho. Por muita gente que esteja na igreja. Podem estar 20 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. É uma prática que eu consegui aprender, em que eu consigo estar na igreja com muita gente e consigo estar sozinho, na presença de Deus, em privado na presença de Deus. Amém? Então, se nós pensarmos que é controverso, não é. Não é, porque o estar no secreto é uma atitude de coração. É uma atitude em que eu consigo estar, mesmo estando no meio de muita gente. Porquê? Porque eu não estou ali para as pessoas me verem a orar alto. Eu não estou ali para as pessoas me verem a cantar alto. Eu não estou ali. Sinceramente, não me preocupa. Não me preocupa. Porquê? Porque estou eu e Deus. Eu e Deus.
Se eu choro é com Deus. Se eu rio é com Deus. Se eu grito é com Deus. Amém? E quem está ao lado às vezes que se aguente. Se estiverem preocupados com isso, olha. Porquê? Porque eu estou na presença de Deus. Naquele que merece todo o louvor e toda a adoração. Amém? Naquele que merece a oração que eu tenho para Ele. Amém? Então, por muito que nós pensemos que pode ser controverso, não é. Não é. Apenas temos que aprender a fazê-lo. Amém? Amém. A terceira pergunta que diz porquê é que eu tenho que orar? Amém? E vamos abrir em 1 João 5. 14 e 15. E diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Então nós oramos porque Deus quer que nós oremos. Porque Deus quer que nós falemos com a nossa boca. Não é porque não é que nós lhe vamos dar alguma novidade, porque assim, Ele sabe tudo. Ele sabe o que é que eu preciso. Não é? Ele sabe incluso o que é que eu vou dizer naquela oração, porque Ele é sabedor de tudo aquilo que é nosso, que é aquilo que nós falamos, os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Ele conhece os meus pensamentos mais íntimos. Então eu não lhe vou dar novidade nenhuma. Eu não lhe vou dizer nada que Ele não saiba. Mas Deus tem prazer em que nós falemos com a nossa boca. Deus tem prazer em que eu vá à presença de Deus e diga: Deus, eu te amo. Deus, eu te adoro. Deus, eu preciso disto, eu preciso. Ele sabe que nós precisamos. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Porquê? Porque quando nós falamos, quando nós confessamos aquilo que nós queremos ouvir, então Deus vai nos abençoar. Amém? Deus vai nos abençoar porque Ele conhece todas as coisas, mas Ele quer este relacionamento de vós. Eu às vezes sei muito bem o que é que os meus filhos querem quando eles chegam assim ao pé de mim e dão um abraço. Eu já sei, principalmente o meu Juan. O Juan, quando precisa de uma libra, chega, dá-me um abraço e diz... dá-me um abraço assim, né? Eu já sei porque eu sou pai. Né? E acho que todo o pai sabe. Quando os filhos chegam assim naquela manha, tal, né? Mas nós sabemos, mas enquanto ele não pede, nós não damos. Não é? Com os meus filhos acontece assim. E às vezes pedem e eu não dou igual. Mas esta coisa, esta comunicação que nós temos com os nossos filhos, Deus quer ter connosco. Então Deus quer saber aquilo que nós lhe vamos falar, aquilo que o nosso coração está cheio. Amém? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E é isso que Deus quer conhecer. Não é que Ele não saiba o que é que o teu coração tem, mas Deus quer ouvir da tua boca. Amém? Para Ele te poder abençoar. Amém? Amém. Depois vamos falar de parar. Amém. Parar. E o que é isto de parar? É importante nós percebermos que depois de orar nós temos que parar. Amém? E parar não é muito mais do que ficar quieto na presença de Deus. Ficar quieto. Às vezes vou buscar outra vez o exemplo dos filhos, né? Quando nós dizemos ao nosso filho: fica quieto, e ele fica ali parado. Às vezes, mais quietos é mais difícil. Né? Mas é tão importante nós termos esta consciência que quando nós estamos a orar, quando nós estamos na presença de Deus, há um tempo que nós temos que parar. Há um tempo em que nós temos que parar. E parar é ficar quieto. E parar para quê? Para ouvir aquilo que Deus tem-nos a dizer. Amém? Amém? E é interessante que quando nós temos uma prática de oração, quando nós oramos, a oração é um diálogo, não é um monólogo. A oração é como eu falar com alguém. Então, se eu falo, eu também ouço. Eu também ouço. Então, Deus quer fazer isso connosco. Amém? E há duas coisas que nos levam a não parar diante de Deus. A não parar para ouvir aquilo que Deus tem para nós.
Amém? E a primeira coisa é que nós falamos demais. Nós falamos demais. Nós somos uns seres... Falamos. E nós vamos à presença de Deus e falamos. E Deus. E depois dizemos amém e vamos embora. Nós falamos demais. Amém? Deus quer ter um relacionamento connosco em que Ele possa ter oportunidade de falar. Amém? E nós muitas vezes fazemos isso no nosso dia-a-dia. Muitas vezes fazemos isso com os nossos colegas de trabalho. Muitas vezes fazemos isso com os nossos maridos, com as nossas esposas. Porquê? Porque só nós é que falamos. E esquecemos que o outro tem que ter a oportunidade de falar. E com Deus é a mesma coisa. Nós temos que parar para Ele ter a oportunidade de falar. Porque se nós não paramos, nós não vamos conhecer o coração de Deus. Mas eu leio a Bíblia. Lês a Bíblia, sim, mas só a Bíblia não chega. Porque mesmo através da Bíblia, tu tens que parar para ouvir. Mesmo através da Bíblia, tu não podes ler a Bíblia, ok? Eu vou ler um texto, e eu leio o texto, fecho a Bíblia e vou-me embora. Não. Nós temos que parar para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Aquilo que está escrito na sua palavra. E no tempo de oração é tão importante nós termos esta consciência que depois de nós orarmos e nós dizemos Deus fala e nós ficamos quietos na presença de Deus ali e nós vamos ouvir Deus porque Ele quer falar, porque é um relacionamento, como eu já disse, não é um monólogo, é um diálogo. Amém? Mas isto aprende-se, isto é prática. Amém? E eu quero que vocês aprendam esta prática. Amém? Não adianta nós chegarmos 1 minuto à presença de Deus. Deus abençoa o meu dia, Deus abençoa o meu almoço, Deus abençoa o meu trabalho e abençoa o meu marido, os meus filhos e amém. Não adianta. Não adianta, porque na altura em que Deus vai querer falar, tu já foste. É um vapt-vupt. Tu já foste. Amém? Então, vamos aprender a parar. Vamos aprender a parar para ouvir Deus. Amém? Outra coisa que nos impede de parar é falta de tempo. A nossa vida é tão corrida, tão à pressa, tão a 100 a hora, que nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Amém? E isso impede que Deus fale connosco. Porquê? Porque nós estamos a acabar e já tenho o carro para apanhar. Porquê? Porque o nosso trabalho, porque a nossa vida, porque é nosso, é tudo nosso. E Ele, e Deus. Quando é que nós vamos arranjar um tempinho para ouvir Deus? Quando é que nós vamos pôr na nossa agenda? Havia alguém que eu ouvi uma vez que era um empresário muito ocupado, e esse empresário tornou-se cristão. E vocês sabem que esse empresário é tão curioso, que esse empresário meteu na agenda dele a hora de Deus. Naquela hora ele não atendia clientes, naquela hora ele não tinha reuniões, naquela hora ele não fazia nada. Aquela hora é a hora que ele tinha de Deus na sua marcação da sua agenda. E ele não tinha, e ele não fazia. Porquê? Porque era o tempo de Deus. Deus era como se fosse, imagina, eu sou um advogado, né? Sou um advogado e eu tenho os meus clientes. Então aquela hora era a hora em que Deus era o meu cliente. Era a hora que eu tinha para Deus, era a hora que eu tinha para atender Deus. E ele fazia isso. Então, se for necessário, vamos colocar na nossa agenda a hora de Deus. Se eu me levanto às 7, depois levanto-me às 6h30. Porque aquela hora é a hora de Deus. Se eu durmo à meia-noite, depois eu vou dormir à 00:30, porque aquela hora é a hora de Deus. Se eu tenho um pouquinho à tarde, um tempo, eu vou reservar aquela hora para Deus.
É porque eu tenho que ter tempo para ouvir Deus. E eu vou ser honesto com vocês, não chega a ser só o domingo à tarde. Não chega a ser só nós virmos aqui, louvarmos a Deus, temos um tempo espetacular de adoração, como para mim foi um tempo de bênção, onde Deus se manifesta, onde eu sinto a presença de Deus, mas só isso não chega. Não chega nós termos um pouquinho, 1h30 que estamos aqui, de tempo para carregar baterias para uma semana inteira. Porquê? Porque o diabo não anda a brincar. O diabo não anda a brincar. E muitos de nós sabemos, quando ele vem, que nós até trememos. Nem sabemos, aquilo, tipo vento forte, tipo aquelas canas que andam ao sabor do vento, até abana, né? Como nós dizemos, até barraca abana, né? Mas é assim, mas se nós não formos disciplinados a ouvir Deus e ter tempo para parar e ouvir Deus, as coisas vão continuar na mesma. Nós não vamos ser deixar amados por Deus, nós não vamos deixar de ser salvos, nós não vamos deixar de ter a nossa vida com Deus, e quando estamos mesmo aflitos, Deus, estou aqui, né? Mas é completamente diferente quando nós somos disciplinados a ter tempo com Deus. Para Deus. Deus, este tempo é teu. Este tempo, esta meia hora, estes 10 minutos, estes 15 minutos, esta hora, o que vocês acharem. Mas nós temos que ter tempo. Amém? E é isso que muitas vezes nos impede de nós de pararmos para ouvir Deus. Amém? Parar é importante. Parar é essencial para a nossa vida de oração. Amém? Depois vamos falar em escutar. Amém? Escutar é o último e talvez a mais importante de salientar, porque ela é aquela parte que menos fazemos, porque se nós não paramos também não escutamos. É tipo uma consequência. É impossível nós escutarmos Deus se nós não pararmos para escutar. Amém? Eu queria ler uma história para vocês que diz assim: Pai Nosso. E diz assim: Pai Nosso que estás no céu. E Deus responde: Pois não? E a pessoa diz: Por favor, não me interrompa, estou rezando. E Deus diz: Mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém, estou apenas rezando. Pai Nosso que estás no céu. Aí está, você me chamou de novo. Fiz o quê? Sim, você me chamou de novo. Eu escutei. Você disse: Pai Nosso que estás no céu. Sou eu. Desculpe, mas não quis incomodá-lo. Estava apenas rezando. Faço isso todos os dias. Sinto-me bem fazendo isso. Não me leva a mal, mas gostaria de terminar as minhas preces sem ser interrompido, ok? E Deus disse: Ok, sem problemas. E a pessoa continuou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E Deus diz: Bonito. E a pessoa pergunta: Gostou mesmo? Sim, claro. Foi meu filho quem ensinou essas palavras aos seus discípulos. Mas você já pensou o que essas frases significam? Para ser sincero, não. É apenas uma reza. Não é apenas uma reza. Estas palavras podem ensinar o caminho da vida eterna. Por exemplo, quando você diz Pai Nosso, significa que existe aí, na face da terra, uma família de Deus. Entendeu? Sim, entendi. Entendeu a frase ou as implicações dela? O pão nosso, por exemplo, significa que o pão não é exclusividade de ninguém. Quem tem deve repartir com quem não tem. Olha, tudo isso é muito interessante, mas eu estou com um pouco de pressa agora. Quem sabe numa outra hora. Agora preciso terminar as minhas orações. Eu sempre rezo 2 vezes. Então, com licença. Pai Nosso que estás no céu. Amém? É uma história, mas é a nossa realidade. É a nossa realidade. Quando eu chego à presença de Deus,
E eu digo, Pai Nosso, e Deus diz, estou aqui. E a gente diz a Deus, não me incomodes que eu agora não tenho tempo, tenho que orar rápido, tenho que orar depressa, porque eu tenho os meus afazeres. Tenho que orar assim, tipo flash, porque eu tenho as minhas coisas para fazer, eu não tenho tempo. Amém? Mas Deus está à espera que nós o escutemos, quando nós dizemos, Deus meu, e Ele responde, sim filho, estou aqui. Porque há um diálogo, não é um monólogo. Amém? E nós temos que aprender isso. Amém? A oração não é um monólogo. Andrew Murray dizia, a oração não é um monólogo, mas um diálogo. A voz de Deus em resposta à minha é a parte fundamental. Ouvir a voz de Deus é o segredo da certeza que Ele ouvirá a minha voz. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos a certeza que Ele nos ouviu. Porque senão nós não passamos de meros papagaios. Né? Eu tenho lá um papagaio em casa, vocês sabem, né? O Nico. Né? E ele está sempre a repetir, nunca consegui dizer ele amém. Mas um dia ele vai dizer. Amém? Mas muitas vezes nós não passamos papagaios, porque repetimos e não esperamos que Deus fale connosco. Amém? Então vamos aprender este princípio, nós vamos tirar tempo para orar, vamos parar e vamos escutar aquilo que Ele tem para dizer. Amém? Eu queria partilhar isto, porque neste tempo de 40 dias, nós vamos criar propósitos. Eu sei que todos nós temos problemas, eu sei que todos nós temos dificuldades, uns mais que outros. Amém? Mas eu quero vos desafiar a colocar na mão de Deus. Mas também a ouvir a resposta que Ele tem para vocês. Amém? Porque Ele está para nós. Ele está para nós. Não está para mais ninguém. Ele está para aqueles que querem se aproximar de Deus. Ele está para aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Mas relacionamento é falar com Deus, parar e escutar. Porque senão vai ser só sempre o mesmo. Sempre nós a dizer. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Nós estamos na pré-campanha de oração. Amém? E nós não podemos terminar sem orar. Nós não podemos terminar sem orar. E nós vamos louvar a Deus. Amém? Eu pedi ao David para pôr uma música. E eu queria que nesta tarde, quem quiser que nós oremos, eu vou convidar a vir à frente, porque nós vamos orar por vocês, amém? Nós vamos impor as mãos, amém? Eu acredito nisto, que Deus, neste tempo, Ele vai fazer algo novo. Deus está a fazer algo novo na sua igreja, Ele vai fazer algo novo aqui também, amém? E nós vamos orar, amém? Que eu acredito que Deus tem algo especial para vocês. Amém? Amém, David. Amém, Jesus. Caminho onde nada havia mais. Ao olhar para o que ficou entre o que fui e agora sou, sei que eu não mais estou. Havia outro lado fogo, comigo a caminhar. Havia outro lado das águas, a calma do mar. E se eu preciso se lembrar, estou com fome dentro em ti. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia outro lado do fogo.
obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Jesus, Pai de Deus. Aleluia. Amém. Eu acredito que Deus nos faz passar, como diz o hino que estamos a cantar, Deus nos faz passar pelo fogo, mas Ele está connosco, amém? Ele nos faz passar pela tempestade, mas Ele está connosco. Amém. Eu acredito que este tempo vai ser tempo que nós vamos, como a Paula disse, vamos chegar ao fim, nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Amém? Vamos colocar propósito. Nós já falámos nisso. Na quarta-feira nós vamos tirar o dia para jejuar. Se quiserem juntar-se a nós, nós escolhemos quarta-feira porque é o dia em que os nossos pastores, o ministério, está em jejum e nós vamos acompanhá-los porque acreditamos que juntos somos mais fortes. Amém? Então, se quiserem acompanhar-nos à quarta-feira, pode ser jejum total, parcial. Se vocês tiverem dúvidas como é que funciona o jejum parcial para não ficarem sem comer nada, podem fazê-lo. Nós podemos aconselhá-los de uma forma saudável, porque nós não temos que ficar doentes por fazer jejum, não. Tem que ser de uma forma saudável. Amém? E como a Paula disse, não tem mal se nós não conseguirmos. Não tem mal, ninguém vai apontar o dedo, não. Se nós não conseguirmos um dia, depois vamos arriscar na próxima semana. Amém? Então, à quarta-feira nós vamos fazer jejum. Quem se quiser juntar, nós pensamos em tirar um tempinho onde nós podemos orar, partilhar uma palavra, nem que seja 10 minutos, ou partilhar no grupo. Ainda vamos ver como é que nós podemos fazer por causa dos horários que tem para todos. Mas vamos criar este propósito. Amém? Vamos criar este propósito. Eu quero vos desafiar também. Nós temos os nossos flyers de oração. Vamos escrever aquilo que nós queremos receber de Deus neste tempo. Amém? Isso é privado, vocês já sabem que isso é privado. Fica só entre nós. Nós, quando eu digo nós, é eu e a Paula e o Davi. Mas vamos colocar nas mãos de Deus aquilo que nós queremos receber dele neste tempo. Amém? Amém. Amém? Porque Deus vai honrar a sua palavra. Amém? E vamos convidar pessoas. Não se esqueçam que nós estamos a fazer um ano. Dia 26 temos o pastor Carlitos. Vamos fazer uma festa. Vai ser um ano que nós estamos abertos. Amém? E vamos estar todos juntos. Então, este tempo, até à Páscoa, nós vamos ter muitas coisas. E eu acredito que Deus vai se mover. Amém? Aliás, eu acredito que Deus já se está a mover. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.